Eba, em Casa com Espelhatala, começando mais um programa para vocês, com muita alegria, muita satisfação. Encontro aqui novamente nesse estúdio bárbaro que eu amo. E quero dizer para vocês, gente, que também é um lugar que eu recomendo que vocês venham, porque o Estúdio Vida Moderna, ele é tudo de bom. Você tem 2 salas aqui incríveis, tem muita coisa interessante, bacana para você gravar os seus vídeos, seus podcasts, enfim. Venham fazer parte aqui. E se você precisar, de repente, de estar comigo aqui, quiser participar do meu programa, é muito fácil. Entra no 11 9 8376 5514 e venha fazer parte também aqui desse cast maravilhoso, muitos profissionais incríveis. Gente, deixa eu falar uma outra coisa para vocês que eu adoro falar, que são esses doces, esses quitutes deliciosos que todo mundo cai para trás, porque o cheiro é delicioso. E aqui não é nada fake não, viu, gente? Eu quero dizer que é da nossa querida Diva e Bianca, que é uma empresa maravilhosa que existe há mais de 15 anos e elas fazem de tudo que você precisar, gente, com muito amor e carinho e muito profissionalismo. Então eu recomendo, entre na página delas no Instagram, Buffet Diva e Bianca. Beijo para vocês duas e muito sucesso, porque aqui o pessoal vai se deliciar com toda certeza. Bem, gente, quando a gente fala, né, em advocacia, que a gente fala nessa parte de familiar, nessa parte de imobiliária, né? O quantas dúvidas a gente tem. A gente não sabe para quem recorrer, para onde que a gente vai, qual é o profissional que a gente tem que ir. Então está aqui uma especialista, doutora Ellen Moreira, ela vai poder indicar e tirar todas as nossas dúvidas com toda certeza. 28 minutos só com ela aqui esclarecendo pra gente. Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. Muito obrigada, bom, querida. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho. Mas olha, eu vou falar, que mulher bonita, hein? Ai, muito obrigada. Já te levantei, já. Já começamos bem já o nosso programa. Não, porque eu sou consultora de moda também, né, doutora Ellen? Então meu olhinho toda estilosinha, você já falou, pronto. Pronto, já ganhei também o dia, porque é muito gostoso, né? Eu acho que a gente fala, né, muito de autoestima. E a gente vê o quanto que hoje tem tantas mulheres, muitas vezes largadas no sofá. Você que tem essa parte familiar, Sim. que eu gostaria até também que a gente pudesse falar um pouquinho, começar por ele, né, por essa vertente, né, da parte familiar. Quantas mulheres sofrendo, muitas mulheres às vezes desempregadas ou mesmo separadas, ou que ficou viúvas e acha que perdeu o chão, né? Que perdeu tudo, que não tem mais o que fazer na vida. Exatamente. As pessoas têm que parar com essa situação achando que o mundo acabou. E o mundo não acaba. Com toda certeza. Muitas vezes o mundo começa. Exatamente. Eu falo que a nossa vida é feita de grandes ciclos. É verdade. São feitas de grandes ciclos. E eu, como uma advogada familiarista, que eu faço muito divórcio, trabalho com muitas mulheres, né? E muitas histórias, hein? E muitas histórias. Aliás, você já escreveu algum livro? Não, mas olha, dá pra escrever, hein? Dá pra escrever, com toda certeza. Dá pra escrever, porque eu tenho 27 anos de estrada já. Nossa Senhora. Já estou no direito há 27 anos. E deve ser muito difícil, né, doutora Ellen? Você, assim, tem que ter um coração meio dividido, porque você não pode também se entregar a chorar junto com a gente, não é verdade? Não Sim. sei se já aconteceu de você entrar numa situação, nenhuma desses 27 anos, alguma história que tenha te impactado tanto que você sofreu junto com aquela pessoa ao ponto de chorar com ela. A gente sempre se envolve. Essa é a grande realidade. O coraçãozinho fica apertado. Né? E eu trabalho muito com a parte, eu sou uma advogada sistêmica, né? E humanitária também. Ai, adoro. Então eu tenho um atendimento diferenciado. Então eu trabalho com a dor do meu cliente, né? E eu acho isso muito importante. Então esse é um grande diferencial. E aí quando a gente fala em dor, a gente tem uma grande responsabilidade, ainda mais eu sendo uma advogada mulher, de mostrar para essa mulher que não acabou. Eu sempre uso um termo que eu falo que o divórcio não é o fim, ele é só o início de tudo. É verdade. De um novo caminho, né? Exatamente. De uma nova história. Exatamente. E eu acho bacana ter uma mulher, assim, quando você fala assim, de autoestima, porque eu sou uma pessoa com autoestima. Totalmente. Eu como já também há 40 anos no ramo, minha filha, fora trabalhar com programa, né, com apresentadora, mas como moda a minha vida inteira, né? Eu sempre defendi a mulher como um todo. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, nada contra o fashionismo, mas eu acho que, assim, cada qual com o seu biotipo e a gente tem que respeitar. Sim. E a gente sabe que todas nós temos as nossas curvas, a nossa luz. Então eu sempre trouxe muito isso, sabe? Para as minhas clientes, para as mulheres, para as redes sociais, sempre trazendo muito a autoestima.
independente de qualquer coisa, você tem que ser feliz e tem que olhar no espelho e se sentir feliz e bonita, como você tá. Você tá linda, né? É uma pessoa que reluz, essa cor de azul ficou linda para você, esse óculos totalmente fashion. Então é isso. É isso que a gente tem, eu com meus colares, meus balangandã. Então acho que a gente tem que se olhar no espelho e se sentir a poderosa. E na qualidade de advogada humanitária e sistêmica, eu me sinto na obrigação de resgatar essa mulher. E é assim que eu trato as minhas clientes. Então eu tenho muitas clientes que são... Agora a gente está no auge. Eu até fiz uma postagem hoje, coincidentemente, falando exatamente sobre o divórcio grisalho, que é, na verdade, um movimento de mulheres de 50 a mais que estão se divorciando, saindo de relacionamentos abusivos, relacionamentos infelizes, e estão se permitindo, não em busca, então literalmente em busca da liberdade, em busca também da parte da felicidade, né, em busca de se auto-reencontrar, e é exatamente se permitir. Eu tô há 3 anos para quase 4 me separei. Estava no meu segundo casamento, 37 anos com uma pessoa. Então, uma vida. Mais da metade da minha vida. Então, eu digo que eu nunca deixei a peteca cair. Sabe, tive meus percalços, sofri muito, e eu acho que eu sempre falo, eu falo muito a verdade pro meu público. Eu acho que todo mundo tem problema. Sim. Não existe quem não tenha. É utopia a pessoa dizer assim, eu sou linda, leve, solta, feliz, saltitante. Não é assim. Não é mesmo. É o que a gente gostaria, mas não é a realidade. E o que acontece, né, doutora, eu acho que assim, as redes sociais passam muito essa ilusão. Né? Essa ilusão, ainda mais agora com esse tal dos filtros da vida, né? Que todo mundo acostumou o tal do filtro, né? Pra ficar mais bonita. E eu falo que eu dou risada porque, assim, no fim, nós estamos falando de divórcio, no caso. A pessoa quer se reencontrar, né? Tipo, vou dar chance para me encontrar com alguém aí, né? Você encontra um bofe por aí e vai toda no filtro. E quando encontra com a pessoa, cadê o filtro? Você não vai. Não, o filtro não vai com você. Aí você vai no real mesmo. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado também com essa história. E mesmo porque, né, doutora Ela, agora falando sério, foi só uma brincadeira do filtro, mas assim, o quanto é sério a história do filtro. Porque às vezes você está conversando com uma pessoa que não é aquela pessoa que você está achando que é. É que, na verdade, a gente está vivendo numa época que é tudo muito superficial. Muito fake, gente. Muito. E para as pessoas que viveram, isso. como você, que viveu mais de 3 décadas... 3 décadas com a mesma pessoa, a dificuldade de poder se adequar a essa nova sociedade. Muito, querida, você não então tem noção. Então é muito, porque antigamente as pessoas pediam licença, agora ninguém pede licença. Não, filha, a situação está muito, muito, muito difícil. Uma mulher de 60 anos hoje, separada, para ir para uma noite, tipo, vou para onde? Sabe, eu vou ser bem cedo, tô dando Cadê meus amigos? Tô dando depoimentos meus vivos. Começa pelos amigos, porque você vai falar, gente, eu vou aonde com quem? Porque seus amigos são todos casados, né? São casados. A linguagem do casado para solteiro já não é a mesma coisa. Não, às vezes a gente sai do relacionamento destruída. É verdade. Com a autoestima lá embaixo. É isso mesmo. No pé. Então é muito importante você ter um suporte também jurídico de uma pessoa que entenda esse seu lado, para que possa estimular. Eu até, às vezes, dependendo da situação, eu até estimulo as minhas clientes, falo assim, olha, gente, vamos seguir com uma terapia, porque você não está bem. Eu faço trabalhos sistêmicos com elas, para que elas possam se sentir também fortes e fortalecidas, porque muitas mulheres viveram um relacionamento em que elas trabalhavam em casa o tempo inteiro. Ou que tinha uma empresa em conjunto, uma empresa familiar, e aí vai ter que romper. Então tem que ter uma grande coragem. É verdade. Uma grande iniciativa para poder. Então é muito importante você escolher o profissional adequado para que você possa transcorrer essa transformação de forma adequada e com segurança. E fora esse acolhimento, né, doutora Ellen, que eu acho que faz toda a diferença. Sim. Eu também fui muito acolhida pela minha advogada, eu estou indo para quase 4 anos, e eu acho que esse ponto que você está dizendo é muito importante, porque no momento que você está com dor, que você está naquela angústia, naquela sofrência, sabe, desacreditada de tudo e de todos, você acaba que, você fala, meu Deus, será que eu estou indo para o lugar meio certo? Será que eu estou com a pessoa certa? Né? Exatamente. Então, eu acho que a indicação é muito importante. Exatamente. Eu acho que a pessoa te indicar é fundamental. E a gente não pode esquecer também que não é só a mulher, são os filhos também que ficam. Sim, é toda a família. Como que eu vou lidar com essas crianças?
Qual é o tratamento que eu vou direcionar para que a minha cliente trate adequadamente, não pratique atos? Porque muitas vezes as pessoas praticam atos de alienação parental de forma inconsciente. Porque sai de um relacionamento muito machucada. Muito. Ou sofre muita também. Muita atordoada, né? Muita informação, né, doutora Então, Ellen? a gente tem que ter um cuidado, uma cautela, um zelo com essa pessoa. E não só as mulheres, mas os homens também. Sim. Porque eu falo que a pessoa o abusador, ele não tem gênero. É verdade. Né? A gente está numa época muito difícil, uma época que emocionalmente as pessoas estão muito instáveis. Por isso que eu sempre prego muito a parte humanitária dentro do meu trabalho. Para poder trabalhar a dor do meu cliente, para poder entender a dor do meu cliente, para poder ler o meu colega também, que às vezes vem com as dores dele também, Sim. e influencia o cliente dele e dificulta uma conciliação. Porque às vezes... Acontece de você conseguir resgatar? De ter essa reconciliação? Sim, muitas vezes. Eu sempre tento trilhar dessa forma. Porque o litígio nem sempre é o caminho. O litígio ele é muito dolorido. É muito dolorido. E as pessoas nos procuram, literalmente, porque não conseguiram resolver a situação entre elas. Entendi. Então, as pessoas procuram um advogado para poder sanar. E aí você vai e procura um advogado que ele é mais conflitante, ele quer pegar a espadinha e ficar lá lutando o tempo inteiro. E enquanto isso, você está sofrendo junto. Porque você simplesmente fica parada no tempo. E não se resolve. E aí você quer seguir adiante, mas tá ali. Nossa, amarrada. É verdade, isso é péssimo. Amarrada. Então é muito importante você ter. Então, às vezes, o colega do outro lado também, porque você atrai clientes semelhantes às suas ideias. É verdade, concordo com você. Tem que ter muita empatia. Sabe? Então são como seus amigos. Sim. Você anda numa turma, se todo mundo gosta de viajar, a galera da viagem vai andar junto. Sim. E aí você atrai. Então... Se a pessoa é uma pessoa que tem muitos conflitos, ele vai atrair um colega com conflitos. Então eu tenho que ter a sensibilidade de ler esse colega, porque é esse colega que vai influenciar o outro lado para poder fazer um acordo. Entende? Então, é muito importante. Então muito eu tenho sério. Cursos de mentoria, eu trabalho PNL, eu tenho toda uma parte sistêmica. E a vida toda, doutora Ellen, você já migrou para esse lado? Ou ao passar do tempo você foi mudando? A vida me levou para isso. A vida me levou. Eu sempre digo que eu sempre fui uma pessoa sistêmica, mas eu não sabia. Olha só. Eu não sabia que eu era sistêmica, mas eu já trabalho com direito sistêmico já há uns 8 anos. Eu fiz parte de uma comissão dentro da OAB, uma comissão de direito sistêmico, que foi a primeira comissão de São Paulo. Olha que bacana. E eu era membro lá, e aí eu conheci os direitos sistêmicos e me apaixonei. Acendeu, né? Acendeu e me apaixonei, eu fui trabalhando isso e eu acabo aplicando isso dentro do meu trabalho, que o direito sistêmico, que é Bert Helling que trouxe, que é a base da constelação familiar, que agora é muito conhecido. Fez um boom, né? Mas realmente no começo ninguém sabia, nem sabia o que era isso daí. Mas você sabe que as pessoas ainda não sabem. Eu acho também que eu fiz a constelação familiar, eu achei bem bacana. Eu quis fazer justamente com um dos meus clientes, para poder conhecer o que era, na verdade, né? Até para poder passar. Né? Eu acho que é importante a gente também ter esse conhecimento. A própria advocacia ainda tem um certo preconceito com a constelação, com o direito sistêmico, porque, na verdade, não é um direito, é uma aplicação de uma ideologia, é uma aplicação de parte terapêutica. Um conforto a mais. É a parte científica, porque a gente vai ler os sentimentos, as emoções das pessoas. Então a gente tem um pouco da parte terapêutica envolvida. É uma outra visão. É uma outra vertente. É verdade. É uma outra vertente. Você vai... Outra postura. É uma postura. É exatamente isso, é uma postura. Então você vai trazer isso para a pessoa. Para que a pessoa possa... Eu sempre tento direcionar o meu cliente para que ele não sofra tanto. E eu quero entender o que ele quer. Então eu sempre costumo perguntar no meu atendimento: o que você quer de mim? O que te trouxe aqui? Porque às vezes ele só quer se vingar. Às vezes a pessoa só tá lá para se vingar. Mas vamos supor, quando a pessoa entra num papel desse, te fala, não, eu tô aqui porque estou revoltada, o que você faz? Como na sua área? Eu tento buscar por que ela quer se vingar. Da onde vem esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento?
Será que realmente veio desse relacionamento? Ou será que veio dos ancestrais dela? Porque nós carregamos uma série de dores de gerações e gerações. É verdade. E de forma muito inconsciente a gente não percebe. Sim. Então, às vezes, você vive um relacionamento abusivo, não é porque você, eu não tenho vergonha na cara, por isso que eu vou lá. Não. Será que sua mãe, a sua avó, a sua tia também não viviam um relacionamento abusivo? Será que isso não era algo comum dentro da sua realidade familiar e você só está repetindo? Aí quando você se toca disso, você fala assim, acabou. Não quero mais viver isso. Eu quero me permitir a sair desse ciclo porque isso não me pertence. Então eu não vou mais ficar fidelizando os meus ancestrais. Essa é a grande jogada. E aí a pessoa tem um boi e fala assim, não vou ficar aí ela mais. Resolve, aí ela consegue entender. Exatamente. Aí eu uso uma frase também que eu gosto, né? Eu até usei com uma colega esses dias, eu falei pra ela assim, nem sempre perder é perder. É legal isso. Às vezes a gente literalmente tem que simplesmente partir. Às vezes a gente tem que deixar um pouco para trás para poder seguir, para desamarrar. E isso a gente envolve em tudo. Envolve em direito de famílias, envolve também na parte de inventários, que eu faço muito também, que é a parte de sucessão, que os herdeiros se pegam. Nossa Senhora! Né? Aliás, em todos os setores do direito. É verdade. Gente, olha, eu vou falar. É uma área que você tem que amar, né? Não, eu acho. Tem que se apaixonar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tem que ser, porque, gente, amar é muito difícil. Mexe com muitos itens, com muitas pessoas, com muitos segmentos. Ela é muito abrangente, né? Sim. E de muitos itens, muito detalhe, código, é muita coisa, né, que está envolvido. Verdade. Agora, eu acredito também, doutora Ellen, que hoje tem muitos advogados partindo para essa área, como você. Ou você ainda acha que ainda não? Não existem muitos. Porque eu não escuto muito falar, não. Não existe ainda muito movimento. Ainda existe muita discriminação. A gente entra na faculdade para poder chegar e ser o justiceiro. Eu sei. Então a gente entra lá para poder realmente atacar. E eu prego que não é com ataque e não é batendo que eu vou resolver alguma coisa. Eu vou resolver com amor. É dessa forma que eu trabalho. Porque eu acho que o amor é a solução de tudo. O amor, o respeito, o acolhimento. Exatamente. Aliás, é o que menos está tendo, né? Na vida da gente, numa sociedade hoje. Exatamente. São os valores, né, doutora Ellen? Os valores hoje está muito perdido. Está muito perdido. Hoje, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou muito, graças a Deus, estou muito feliz hoje. Estou super... Nossa, eu estou realizada, estou sozinha. Tenho minha mãe, tenho minha filha, meu genro, tenho minha cachorrinha, enfim. Tenho feito aquilo que eu tenho vontade. Eu acho que é muito importante isso, a você, do seu ladinho aí de casa, vocês ouvirem um pouco também da minha experiência, porque eu acho que quando a gente... primeiro a gente tem que entender, como a doutora Ellen disse, né? Você tem que sair desse ninho, desse nó, né? Dessa cabeça cheia de mil coisas pensando e vai desfazendo o novelo do lã, e desatando todos os nós, né? E aí você passa a pensar, olhar. Você sabe que eu cheguei até quando eu me separei, eu sentia como é que se diz? Eu escutava o meu silêncio. Você sabe o que é escutar o silêncio, gente? Era uma coisa surreal, que nunca na minha vida eu tinha parado para escutar o meu silêncio. E isso não tem preço. Eu fiquei 2 anos sozinha na minha casa e minha cachorrinha, e assim, era uma delícia, uma paz, que eu achava que eu não fosse dar conta. Quando acabava a luz, eu tinha problema de escuro, eu tenho até hoje. Me dava uma paura. Hoje eu sei lidar. Né? A barata voadora que fica rodando, que você morre de medo, tem nojo, você passa a lidar com o negócio, entendeu? Então, assim, tudo você vai vendo que você... É você sozinha, nós somos sozinhos. É porque grande parte das vezes, nos relacionamentos, as pessoas não vivem por elas. Ela vive pelo outro. Sim. E esquece que tem que viver por si próprio. Sim. E depois pelo casal. E que nós nascemos individuais, sozinhos. Sim. Eu sempre oriento os meus clientes para fazer planejamento matrimonial quando vão casar, né? E eu sempre falo para a mulher, não pare de trabalhar.
É muito importante você mulher, continue trabalhando, não pare suas atividades, porque a mulher, ela tem que ter a independência econômica dela. Ela tem que ter... E você sabe que eu parei, né? Muitas pessoas acabam não se divorciando exatamente porque não tem independência, se vê presa ao companheiro, ao marido, exatamente, porque depende economicamente dele. Sim. Então é muito importante, porque a sociedade ela é muito injusta, principalmente com a mulher. Então, quando a mulher ela para de trabalhar e ela fala, eu vou parar de trabalhar porque meus filhos nasceram, eu não vou dar conta, eu não quero que meu filho cresça sem mãe. Não, ele vai sobreviver porque a gente sobreviveu. É verdade. E você é super mulher, você vai conseguir dar conta de fazer tudo, de trabalhar, de cuidar da casa, e aí você pega um companheiro, seu companheiro compartilha, auxilia, porque quando a mulher ela para de trabalhar e ela fica longe do mercado de trabalho, já existe uma estatística que ela nunca mais vai conseguir ser o que ela era quando ela parou de trabalhar. Porque o mercado vai se modificando. Sim, muito rápido, e ela fica estagnada, então ela fica parada. Aí o mercado vai evoluindo. Quando ela volta, ela nunca vai estar no mesmo grau que ela estava. Ela ficou naquela página, várias coisas aconteceram. Sim. E aí, essa é uma grande dificuldade, muitas vezes, da mulher que fica casada há muito tempo e não trabalha. E ela nunca consegue retornar ao mercado de trabalho tendo um salário, uma remuneração como ela tinha antes. Sim. Eu, na época, eu até parei de trabalhar, minha filha era pequenininha, mas eu já trabalhava com moda também, e dava aula de educação física. E aí eu tive uma gravidez de risco, eu tive que realmente parar, tirar licença. E aí ele não quis que eu voltasse mais. Porque é longe, e eu naquela, né, aquela coisa do amor, né, o amor é lindo. E aí eu falei, olha... e às vezes o amor é lindo. Foi lindo, né? Até uma certa parte foi lindo. Mas enfim, eu acho que a gente não deve parar. Eu falo muito pra minha filha, nunca pare de trabalhar. Você pode ser casada com o homem mais rico do mundo. Não pare. Eu acho que eu continuei trabalhando depois com moda, nunca parei de trabalhar na minha vida. Mas eu parei de trabalhar naquilo que eu estudei. Né, que eu também acreditava, que eu também gostava. E eu acho que também eu teria meu salário hoje, né, de aposentada e tudo mais. Enfim, eu acho que se tem uma coisa que me arrependi na vida, foi ter parado, você falou esse ponto, por isso que eu estou falando aqui. E é muito importante... Uma coisa que você E é muito importante estudou. Que as pessoas tenham conhecimento que quando você se divorcia, para que você possa chegar e fazer a prova para o juiz que você merece as verbas alimentares após o divórcio, você não vai conseguir esses alimentos vitalícios. A probabilidade disso acontecer, porque a nossa legislação ela é muito falha, então a probabilidade é mínima. Então, geralmente, o juiz ele vai definir essa verba alimentar temporária no máximo 2 anos, estourando, e quando é muito feliz de conseguir. E aí imagine você sair de um casamento de anos, que você nunca trabalhou, que você está afastada no mercado de trabalho, que ele é extremamente preconceituoso com as pessoas maduras, para poder se redimir dentro do mercado você não vai conseguir ganhar um salário equiparado ao que você tinha lá atrás, porque você não tem mais experiência, porque sua experiência foi dentro de casa, né, cuidando do lar, que tem valia total, mas é extremamente desvalorizado dentro da sociedade. Sim. E aí você vai falar assim, e aí vai chegar no céu de agora e falar assim, não, quero a pensão. Não vai conseguir muito tempo, amadas. Não vai. Então não pare de trabalhar. Não parem, gente. Não parem mesmo. Olha, vão firme, pode pedir, implorar, fazer o que for. Não parem. Siga a sua vida, porque é bem isso, a gente não sabe o que está por vir. Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar no hoje mesmo e continua fazendo o seu pezinho de meia, que é a melhor coisa que a gente faz na vida. E aí quando você vê, graças a Deus que você consegue até desfazer de fazer as pessoas enxergarem, isso é muito importante, porque é difícil. Graças a Deus que você tem esse seu jeito, né, sábio, como é que se diz, resiliente, uma pessoa que tem que ter paciência, jogo de cintura. Você acaba sendo uma psicóloga sem ser, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos Vem isso. com o dom, né? Sim. Vem com esse dom a mais no seu pacote, né? Do seu estudo, que eu acho isso fantástico. Eu acho muito legal, porque a gente que está de fora, doutora Ellen, a gente vê o advogado sempre aquele mais duro, né? Durão. Hitler, sabe aquela coisa mais durona, assim? Seja homem, seja mulher. Você fica muito assim, com receio, né? De se abrir muitas vezes. E olha, eu vou até falar pro pessoal, gente, procuram pessoas que têm similaridades com você. Sim. Que você se identifique.
Que você se sinta à vontade de chegar e falar, eu tô passando por isso, isso, assim. Ai, hoje eu tô triste, eu tenho cliente minha que fala assim, ai, doutora Ellen, eu tô destruída. Aí eu tenho umas clientes que eu falo assim, vai pro baile. Vai lá, chega de... Eu falei, não, vai, voltou no outro dia, eu falei, vem a próxima vez maquiada. Linda. Legal isso. Vem muito maravilhosa legal. Aqui. Ou, eu não saio mais, eu não sei com quem sair. Eu falei, vai fazer dança de salão para poder conhecer pessoas, para recomeçar. Porque a partir do momento que a pessoa está bem, ela facilita o meu trabalho também. Claro, é verdade. E até as coisas começam a fluir. E também quando às vezes o judiciário também não colabora, ela mais tranquila, fica mais fácil para poder explicar. Falar assim, olha, esse caminho não tá dando certo, vamos fazer tal caminho? Não, porque são estresse mesmo. Ou, olha, seu ex está te perturbando, não se envolva, não é você. Não se envolva, não deixe ele te atacar, não deixe ele influenciar no seu bom humor. Agora é mais fácil, doutora Ellen, quando uma pessoa se separa, no âmbito geral, quando um advogado toma conta dos dois? O que você acha disso? Se as pessoas já estiverem conscientes... Sim, falando a mesma, né? Quando falar a mesma língua. Aí eu recomendo fazer sessões de mediação. As sessões de mediações são maravilhosas em que as duas partes têm a oportunidade de decidirem juntos como vai ser feito aquele divórcio. E aí a gente pode chamar um mediador, e eu como advogada vou auxiliando, e aí eles vão decidir a vida deles. Porque é o melhor caminho você decidir do que um juiz que nunca te viu, que não sabe o que você passou, decidir por você. Porque nem sempre a justiça que você cria expectativa acontece. Entendi. E aí você pode trabalhar com a mediação, que eu trabalho com a mediação. A mediação fica um exemplo, você tomando conta de mim, um exemplo. E fica eu como advogado e tem um mediador que ele é imparcial. Entendi. E ele vai conversar com os dois lados. Entendi. Então ele conversa com um lado, escuta um lado individualmente, depois escuta outro lado individualmente. E vai levando para você. E aí vai trazendo, eu já também passo para ele, olha, tá acontecendo isso, as dificuldades é aqui. E aí ele coloca os dois para conversar depois, para que eles discutam, eles conversem, tentem buscar o que é melhor para eles. Mas por que então, às vezes acontece diretamente com você? Porque, na verdade, eu tenho o meu lugar. Eu sou advogada. Ah, entendi. Entende? Você pode... Eu posso, até dependendo como for, não fazer uma mediação. Posso tentar conciliar. Entendi. Mas existem situações que o adequado é trazer um mediador, porque ele vai ter mais sabedoria. Entendi. E aí eu vou direcionar o que eles pretendem dentro daquilo que o ordenamento jurídico, dentro do nosso direito fala. Sim. Então eu vou tentar regularizar o que eles querem dentro da legislação. Da lei. Entendi. Mas o mediador, ele vai direcionar, ele vai escutar, ele vai mediar. Entendi. Que não é muito usado, tá? Sim. Não que o judiciário não corra para isso. O judiciário pede para poder fazer isso. Mas ainda não é muito utilizado e as pessoas não conhecem. Entendi. Ô, minha flor, sabe que horas são? Olha lá, já passamos. Foi rápido, não foi? É uma delícia, que eu acho muito bom, porque assim, foi gostoso, porque eu também expus um pouco de mim, eu acho que é isso que é legal, a gente trazer verdade pro programa, e é dessa forma que eu penso, que eu acho que é o correto também, né, da gente não ficar se esquivando ou se escondendo, que não tem necessidade nenhuma, porque somos todos pessoas iguais, né, cada qual com seus problemas, né, e que a gente deve passar para frente, um ajudando o outro. Eu queria que você deixasse os seus contatos e te agradecer pela oportunidade de você brilhantar o nosso programa. Eu que agradeço, foi tão gostoso. Bom, se você procura uma advogada sistêmica, humanitária, que te respeita, eu vou deixar aqui o meu @, que eu acho que é o mais adequado. Sim. Aí me sigam, dou dicas na minha página, sempre falo coisas positivas e sempre falo do direito de uma forma muito simplificada, objetiva e gostosa, porque eu amo direito. O direito, ele é mágico, né? Então sigam lá, doutora Ellen Moreira, DRAELLEN Moreira, tudo junto, doutora Ellen Moreira, vocês vão lá me encontrar linda, perfeita, assim, uma fotinha. Linda mesmo, e adorei. Olha, eu te desejo todo sucesso do mundo. Muito obrigado. Amém. E vocês também, pra gente, que vocês tenham também um dia maravilhoso também, e amanhã tem mais Em Casa com Espelhatala. Beijos. Tchau, tchau.